Bom, gente, não tem coisa mais desagradável para uma mulher, e sempre quando a gente fala em retratos, a maioria dos retratos são retratos femininos. E não tem nada mais desagradável para uma mulher do que um homem que fica encostando nela toda hora. Isso pode, inclusive, gerar comentários e pensamentos que não vão ser legais para o fotógrafo, para o profissional. Eu conheço fotógrafos que encostam nas pessoas que ele fotografa, mas eles sempre encostam de uma forma mais leve. Mas dentro do meu trabalho, eu não toco, eu não encosto na pessoa que eu estou fotografando. Justamente para não invadir a privacidade de uma pessoa, o corpo dela. Eu mesmo, Fábio, me sinto desconfortável ao máximo, extremamente desconfortável, se eu ficar tocando em uma pessoa. Obviamente que em alguns momentos, como a hora que a cliente chega, a hora que a cliente sai, enfim, é necessário um cumprimento formal. Eu já conversei muito com as pessoas e 90% das mulheres não gosta quando um homem, um fotógrafo, enfim, qualquer pessoa fica tocando nelas. Então a gente tem que fazer todo o nosso trabalho sem tocar na pessoa. E eu sei que você deve estar agora se perguntando: mas Fábio, como é que eu vou dirigir uma pessoa? Como é que eu vou colocar a mão da pessoa, o braço dessa pessoa, aonde eu quero que fique, sem eu pôr a mão? Como que eu vou explicar isso? A gente só tem que ter bem fixo na nossa mente o que é que a gente vai falar para ela. E usar, de repente, o nosso próprio corpo como um espelho, ou então a gente usar a nossa comunicação para passar para ela o que a gente quer. Vamos supor uma coisa aqui. Normalmente, as pessoas, quando estão sendo fotografadas, isso é importante, na cabeça dessa pessoa está passando tanta coisa que a gente não faz ideia. Ela está pensando se vai ficar boa a foto. Se você é um fotógrafo, que você faz grandes fotos já e você já posta essas fotos, a pessoa que você está fotografando também quer grandes fotos dela no teu Instagram. Então, são muitas as dúvidas que estão na cabeça dessa pessoa. Um conselho que eu dou é conversar bastante durante o ensaio. Você vai fazer isso para não dar tempo dessa pessoa pensar coisas negativas a respeito do ensaio, a respeito disso que a gente está fazendo. E isso serve também durante o ensaio, de repente, para quebrar o gelo, ou então para vocês conversarem, a fim de você entender ainda mais a personalidade dela. Então a gente tem que ser bem amigável, bem amigo, né? E não ficar querendo tocar na pessoa e colocando a mão toda hora, mas a gente tem que conversar muito. E aí a gente vai ter que ter na nossa mente muito bem fixo o que a gente vai pedir para ela na hora de fotografar. Em muitos casos, as pessoas já chegam meio de casa com alguma pose pronta, com algum jeito que elas já gostam de sair em foto. Nessas horas, cabe ao fotógrafo apenas corrigir esse movimento, corrigir esse braço, essa perna e essa mão. Mas a gente não vai lá tocar, pegar a mão da pessoa e colocar a mão da pessoa em algum lugar. A gente não vai fazer isso. Para a gente conseguir, então, uma comunicação eficiente, a gente vai usar 3 tipos de comunicação. Eu vou dizer aqui quais são eles. A gente vai usar a comunicação visual. Qual é a comunicação visual? É quando eu vou usar o meu corpo para formar uma pose ou uma ação e a minha cliente vai ver isso e vai repetir isso. E aí, através da comunicação verbal, ou seja, da voz, você vai apenas acertando os detalhezinhos. Por exemplo, vamos supor que a sua cliente ficou com os braços assim. Só que a mão dela aqui está muito aberta, vocês conseguem ver? Está estranha. Você vai mostrar com a tua mão, através do visual, ela vai ver isso e vai repetir. Se mesmo assim ela colocar meio desajeitado, aí a gente vai usar a comunicação verbal juntamente com a comunicação visual. Como que funciona isso? Então essa mão dela que está aqui, você vai falar calminho, lentamente, para que ela entenda. Junte um pouquinho os dedos. E aí ela vai juntando e você, através da forma que você diz, da forma que você fala, você vai deixar a mão dela do jeito que você quer, causando o efeito que você quer. Essa comunicação, ela é fluente e ela vai acontecer durante todo o ensaio. Então a gente tem aqui um exemplo de comunicação verbal
junto com comunicação visual. E a gente ainda tem um terceiro tipo de comunicação, que é a comunicação gestual. A comunicação gestual é quando, através dos gestos das tuas mãos, dos teus braços, você vai explicar para essa pessoa como você quer que ela faça. Por exemplo, a gente não precisa lá arrumar o cabelo da pessoa que a gente está fotografando. Mas, às vezes, a gente quer que o cabelo dessa pessoa fique de um lado só. Então você vai pedir, através do gesto, para ela passar a mão por trás da cabeça, pegar todo o cabelo que ela tem e colocar desse lado aqui. Para isso, é fundamental a observação. Sempre que você vê alguém se arrumando, pode ser a sua mãe, a sua esposa, a namorada, a irmã, melhor amiga, quem você quiser, você vai observar como ela faz para se arrumar. Porque as pessoas fazem isso de modo parecido. Não tem uma outra forma de eu colocar o meu cabelo para trás se não for assim. Mas é necessário que a gente saiba comunicar isso, que a gente saiba perceber isso, para depois pedir para a pessoa que a gente está fotografando fazer isso de uma forma natural. E ó, já vou dar um spoiler aqui. As melhores fotos, elas acontecem no meio do movimento. Então, se você quer fazer uma foto da tua cliente paradinha, com o cabelo dela aqui, e você vai pedir para ela fazer isso, já aproveita para fazer duas coisas. Observar a forma que ela faz isso, para de repente, no meio do gesto, você encontrar uma fotografia. E dois, você pode aproveitar para, enquanto ela faz isso, já fazer algumas fotos. Você vai ganhar naturalidade nas tuas imagens. Agora a gente vai ver aqui, dentro desse mesmo ensaio, alguns exemplos de comunicação. Em raras as oportunidades, a gente vai usar apenas um tipo de comunicação. A gente vai usar sempre dois tipos de comunicação. Por quê? Sempre que a gente faz algum gesto, a gente fala também esse gesto. Então a comunicação verbal, ela vai estar presente em 90% do tempo que a gente estiver usando a nossa comunicação para fazer a ação que a gente quer para as nossas fotos. E quando a gente está fotografando uma pessoa que não é experiente, que não é uma modelo, não é uma pessoa que está acostumada a fotografar, essa pessoa às vezes está nervosa, às vezes tímida, enfim, e passando um monte de coisa pela cabeça dela, como eu já disse aqui. De repente, se a gente falar direita e esquerda, pode ser que ela dê um branco e ela não saiba qual é a mão direita, o braço direito, o braço esquerdo, enfim. Então a gente tem que estabelecer um tipo de comunicação eficiente para isso também. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Quando ela está meio de lado, para mim, o braço que está mais perto é esse braço. E o braço que está mais longe é aquele braço. E assim é com perna, pé, ombro, todos os outros membros que a gente queira mudar durante a nossa direção. Explicando isso antes de começar o ensaio, então, sobre a proximidade daquele membro com relação ao diálogo que você estabelece e você explica antes, a comunicação com a cliente vai ficar mais leve e fluente. E, se a pessoa errar, analise o comportamento dela antes. Se ela errar, você pode simplesmente ir lá e, poxa, ó, é o outro braço, tal. Ou, se é uma pessoa que tem uma personalidade um pouco mais expansiva, que gosta muito de rir, você pode fazer aquelas brincadeirinhas de, a outra esquerda, a outra direita, tal. Se a sua cliente rir, você aproveita para fazer a foto, porque aqui você vai ter uma foto espontânea. Eu tenho certeza que a sua cliente vai adorar essa foto. Eu sempre vendo nos meus pacotes de ensaios fotos que são feitas nessas horas. A pessoa riu, vai lá e clica. Eu não sou desses fotógrafos que faz a foto e já vai na sequência olhar para a câmera. Por quê? Se eu regulo a luz, a primeira coisa que eu faço na fotografia é regular a luz, né? A gente deixa a nossa foto com a exposição que a gente quer. Eu gosto de fotografar um pouquinho subexposto, ou seja, um pouquinho mais escuro. Fazendo isso, então, eu não fico toda hora olhando para a câmera, porque a luz já está feita. Com isso, eu consigo me comunicar melhor com a pessoa que eu estou fotografando, sem toda hora ficar com isso daqui na minha frente. Isso daqui não chama câmera, chama inibidor de espontaneidade. Então, se você ficar mexendo muito nisso daqui, a pessoa vai achar estranho, a pessoa vai achar que tem alguma coisa errado, e ela sempre vai achar que tem alguma coisa errado com ela. Então, deixa isso daqui sempre para fazer o que ela tem que fazer, que é fotografar.